Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho, então, sobre os sinais de pontuação. Eu sou a professora Rose Rodrigues, professora dos anos iniciais e professora de matemática. Na língua portuguesa, os sinais de pontuação, eles servem para que nós possamos escrever frases, nos comunicar através da escrita com outras pessoas e que essas pessoas, ao receberem essa comunicação escrita, que elas possam ler e interpretar corretamente exatamente aquilo que nós estamos querendo dizer com a frase ou com o texto que nós escrevemos. O primeiro sinal de pontuação que nós vamos estudar hoje é o ponto final. Ele simplesmente indica que a frase terminou. Ele não está perguntando, não está exclamando, ele só está indicando fim, acabou a frase. Então, vamos aqui a um exemplo. Você vai sair com sua mãe. Pronto, está afirmando que você vai sair com sua mãe, tá? Não existe dupla interpretação para uma frase que está pontuada corretamente. Próximo ponto é o ponto de interrogação. Ele indica que está se fazendo uma pergunta. Então, sempre que nós estivermos perguntando alguma coisa para alguém, nós temos que usar este ponto de interrogação. Esse exemplo aqui é o mesmo que eu usei para o ponto final, só que com uma interpretação totalmente diferente. Quando eu coloquei lá, você vai sair com sua mãe, ponto final, eu estava afirmando que você vai sair com sua mãe. Aqui eu estou perguntando, você vai sair com sua mãe? Então, até a entonação da leitura dessa frase, que é uma pergunta, é diferente. Próximo ponto, ponto de exclamação. Esse ponto, ele é usado, né, para indicar alegria, para indicar surpresa, admiração, espanto, susto, tá? Então, aqui um exemplo. Que dia maravilhoso! Ponto de exclamação. Porque ele está admirando o dia. Então, usa-se esse ponto para isso. Quando nós estamos admirando alguma coisa, quando nós queremos demonstrar que estamos surpresos com alguma coisa, que estamos muito felizes, tá? Então, esse ponto é usado para isso. 2 pontos. Os 2 pontos, ele indica que alguém vai começar a falar a partir dali. Então, sempre que eu precisar indicar que alguém vai falar, eu tenho que usar os 2 pontos, tá? Cuidem nisso no texto, porque se eu não colocar os 2 pontos, eu não indiquei que alguém vai falar, tá? Então, tem que colocar. Exemplo, minha irmã falou, 2 pontos. Então, o que ele está indicando ali? Que a irmã vai falar. O que ela disse? Aí, então, depois vai o que ela disse. Não se atrase para a escola, tá? Então, sempre que alguém for falar, tem que usar os 2 pontos. Sempre que for indicar que alguém vai falar, tem que usar os 2 pontos. Assim como, também, nessa questão da fala, tem o travessão. Então, alguém vai falar 2 pontos. E aí, quando a pessoa estiver falando, antes da fala dela, eu tenho que indicar pelo travessão. Então, como no exemplo anterior ali vocês viram, ó, minha irmã falou 2 pontos. Travessão. Aí é o que a irmã está dizendo, não se atrase para a escola, tá? Então, o travessão, ele é para indicar que alguém está falando naquele momento. Um outro exemplo, então, a professora falou para a turma. 2 pontos. Indica que alguém vai falar. Aí, agora o que a pessoa vai falar. Então, travessão. Aí, o que a pessoa diz. Amanhã teremos trabalho. Não falta. Ok? Ficou bem clara essa questão dos 2 pontos e do travessão? 2 pontos indica que alguém vai falar. Travessão indica que alguém já está falando. Reticências é um sinal de pontuação que é usado para indicar uma suspensão do pensamento, uma pausa no pensamento, uma dúvida, ou que aquela frase foi interrompida naquele momento. A pessoa estava falando e por algum motivo a frase se interrompeu, tá? Aqui um exemplo, então, eu estava pensando e aí houve uma interrupção nessa frase, tá? Então a gente usa
ali reticências para indicar que essa frase ela não terminaria aí, ela só sofreu uma pausa, mas ela deverá continuar. Vírgula. A vírgula, ela indica uma pequena pausa na leitura e ela também serve para separar expressões ou palavras. Então, ninguém pode falar uma lista de coisas, por exemplo, sem respirar. Então, a gente tem que ter a vírgula indicando uma pausa pequena e uma continuidade. Hoje, compramos tesoura, lápis, régua e alguns pincéis. Então, observem ali que a vírgula, ela está sendo usada nesse caso para separar aqui as palavras tesoura, lápis, régua, tá? Então, ela para dar uma pausa entre uma palavra e outra, ou entre uma expressão e outra, nós utilizamos a vírgula. E esta pausa que eu preciso dar na minha frase tiver que ser uma pausa um pouquinho maior, então nós vamos usar o ponto e vírgula, tá? Que indica uma pausa um pouquinho maior que a vírgula. Por exemplo, Karine tem 12 anos, José, 9, Pedro, 15. Então, observem que onde tem o ponto e vírgula, a pausa é um pouquinho maior. Os parênteses, tá? Os parênteses, eles são usados para separar palavras ou para separar expressões numa frase. Quando nós queremos chamar atenção para algum detalhe daquela frase, ou nós queremos dar uma explicação sobre alguma palavra naquela frase para que a frase tenha um bom entendimento final. Então, aqui, por exemplo, o Pedro. Aí eu quero chamar atenção para quem é o Pedro que eu estou falando. Aquele que conhecemos no cinema, então eu vou colocar esta observação dentro dos parênteses. Fará aniversário hoje. Ali os parênteses foram utilizados para explicar quem é o Pedro que a pessoa está falando. Tá? Eu poderia ter colocado essa explicação também entre vírgulas. O Pedro, vírgula, aquele que conhecemos no cinema, vírgula, fará aniversário hoje. E por último, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem pontuar corretamente este texto que está aqui. Eu não vou fazer a leitura do texto, vocês vão ler e vocês vão pontuar. E depois que vocês pontuarem, então, vocês sigam o vídeo e vocês vão conseguir visualizar o texto pontuado no final do vídeo. Então, pessoal, vamos à resposta. Juquinha estava distraído, de cabeça baixa, mexendo embaixo da carteira. Então, distraído, pausa, de cabeça baixa, pausa, mexendo embaixo da carteira. Ponto, acabou aquela frase. A professora viu que ele está desmontando a caneta. Ponto final. Não está perguntando nem exclamando, simplesmente está dizendo que a professora viu que ele está desmontando a caneta. Ela perguntou, 2 pontos. Por que esses 2 pontos, gente? Porque esses 2 pontos indicam que alguém vai falar. Aí, então, travessão. Travessão indica que alguém está falando. O que você está fazendo, Juquinha? Ponto de interrogação, porque ela fez uma pergunta para o Juquinha. Travessão, porque indica que alguém está falando. Quem está falando agora é o Juquinha. Então, travessão. Estou tentando ver de onde saem as letrinhas. Ponto final. O Juquinha disse o que ele estava tentando ver. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido exatamente onde e como, em que situação nós devemos utilizar cada sinal de pontuação, a importância deles nas frases, nos textos, para que a comunicação seja compreensiva, tá bom? Eu sei que vocês gostam de se comunicar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, então vamos fazer isso de uma forma que seja compreensiva para quem está lendo o que vocês quiseram realmente dizer, para que não hajam mal entendidos na escrita de vocês, então, na comunicação, tá bom?